agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17:1. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30, com muita informação e análise para você. Claro que estaremos aqui hoje atendendo os nossos ouvintes pelo Fala Galera. Qual foi a melhor e a pior atuação do Guarani durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro? E a mesma pergunta para os pontepretanos. Qual foi a melhor e a pior atuação da Ponte Preta durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro? Então é isso, queremos saber a sua opinião, o time do seu coração, a partida melhor, a partida aquela que te encheu os olhos, ou se não encheu os olhos, mas pelo menos você gostou mais. E aquela que foi uma grande decepção, aquela que você saiu decepcionado do estádio ou assistindo pela televisão, ficou horrorizado. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Sexta-feira, amanhã tem seleção brasileira contra a França, hein? Campeonato Mundial de Futebol Feminino e o futebol de Campinas com tudo, né? Guarani no sábado, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, Ponte em casa contra o Vitória, na tela da Band também e na Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual foi a melhor e a pior atuação do Guarani durante o campeonato da Série B no primeiro turno? Meu Deus do céu. Difícil, hein, Batista? Eu acho que um jogo muito ruim do Guarani foi contra o Botafogo em Ribeirão. Agora, melhor atuação. Meu Deus do céu. Vamos olhar aqui na tabela aqui para ver se eu me lembro da melhor atuação, Batista. Cada pergunta, hein, Batista? Meu Deus do céu. Produção capricha, hein? Vamos lá. É dos tempos do Pivete. Eu acho que foi o primeiro jogo que nós fizemos aqui. Sim, é verdade. Ceará 0, Guarani 3. Essa, para mim, foi a melhor atuação do Guarani, porque foi fora de casa e é uma vitória maiúscula. Agora, a pior atuação da Ponte, a melhor não teve da Ponte. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas a pior foi a derrota última contra o Tombense 1-0 dentro de casa. Esse foi o circo dos horrores, a 15ª potência. Essa eu não esqueço não, Batistão. Legal, olha, você também pode participar não só dos temas sugeridos
mais qualquer outro tema que você queira debater conosco, tá bom? 971021493. E daqui a pouco eu vou dar uma dica como é que você vai concorrer a 10 ingressos para o jogo da Ponte domingo, diante do Vitória, às 6 da tarde. Fique ligado, hein? Já já a dica para você. Teremos pautas no programa de hoje. Entrevista do Diogo Matheus. Lateral direito, projeto duelo contra o Avaí, amanhã às 5 da tarde. Buscando vaga no G4, Guarani pega o Avaí amanhã, 17 horas, na ressacada, com a transmissão na tela da Band. Loser tem retornos de Valber, Matheus Barbosa e Bruno José, mas perde Bruninho e Matheus Bueno por suspensão. Lucas Araújo e Isaac devem permanecer no meio-campo do time bugrino. A pedidos da CBF, Guarani adequa o Brinco de Ouro com nova iluminação e replays no telão. Veja que vai melhorar muito o estádio Brinco de Ouro, hein? Tendo, portanto, a partir do momento em que tiver a liberação, replay também no telão. Destaque do portal carlosbatista.com.br de hoje. Neilton se despede do Bugre com apenas 2 gols e 14 jogos. Destino é o Criciúma. Pautas da Ponte Preta, o Everton fala sobre a preparação da equipe para o duelo contra o Vitória. Ponte Preta anunciou na tarde desta sexta-feira chegada de Luan Natan. O meia atacante de 24 anos disputou o Paulista pela Portuguesa. Marcou 1 gol em 11 jogos. Lucas Natan também se destacou pelo Ituano 2021 e 2022. O atleta já está regularizado no bid da CBF. Na estreia de Pintado, Ponte recebe o líder. Vitória no domingo às 18 horas no Majestoso. Macaca busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Esse jogo estará ao vivo e para todo o Brasil na tela da Band. Edson deve ser o provável substituto de Matheus Silva, expulso contra o CRB. Cobiçado pela Ponte, Casares é oferecido ao CRB. Diretoria do clube alagoano achou que não valia a pena, pelo histórico de indisciplina do jogador. E destaque do portal carlosbatista.com.br. O Everton aposta em metodologia de Pintado para melhorar números ofensivos. A Ponte defensivamente está bem, tem a 4ª melhor defesa da competição, mas tem o pior ataque da Série B. Então, se tem uma coisa que precisa melhorar, é justamente o ataque. Você vai também hoje aqui acompanhar no programa pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. São Paulo aumenta o otimismo sobre a volta de Lucas Moura. Dúvida do meio atacante sobre futuro faz tricolor se animar com o retorno do ídolo. Clube estuda contrato curto para que o jogador possa ter outras possibilidades nas próximas janelas. Lucas Moura desmentiu uma notícia que foi veiculada de que ele tinha acertado com o Monterrey do México. Não acertou e pode retornar ao São Paulo, de onde ele saiu quando foi para a Europa. Vasco terá mais dinheiro para contratações nessa janela. Em reunião emergencial, a 777, a SAF do Vasco aprova a liberação de mais recursos para buscar jogadores no mercado. E a notícia 3, PSG define preço para negociar Mbappé. Clube francês pede 250 milhões de euros pelo astro francês que está na mira do Real Madrid.
971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. 17h16, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto que abre esta rodada, a 20ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais às 7 da noite na Arena Castelão, em Fortaleza, tem Ceará e Ituano. O provável Ceará do técnico Guto Ferreira com Bruno Ferreira no gol
Varley, Luiz Otávio, Thiago Pagnussá e Paulo Vitor, Zé Ricardo, William Maranhão e Jean Carlos, Eric, Janderson e Bissoli. Já o Ituano, o técnico Marcinho, provável galo de Itu para este jogo, Jefferson Paulino, Pacheco, Claudinho, Marcel e Cauã Richard, José Aldo, Rafael Carvalheira e Eduardo Persson, Wesley Pomba ou Davi Araújo, Felipe Saraiva e Quirino. Apita o jogo Arthur Gomes Rabelo. O árbitro de vídeo nesta partida será Luciano da Silva Miranda Filho. 19h, a bola rola em Fortaleza para Ceará e Ituano. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vai mandando para cá suas mensagens. Daqui a pouco nós vamos colocar no ar mensagens de texto e mensagens de áudio. 971021493. Não só os temas. Se puder participar dos temas, eu agradeço. Mas, se não quiser, pode também falar sobre outros temas. Claro que dentro do respeito, né? Sem usar palavrão, sem ofender ninguém e sem fazer denúncia infundada, sem que tenha prova do fato. Então, dentro daquilo que o ouvinte da Bandeirantes já conhece, as regras de participação aqui do Fala Galera, tá bom? Participe, muito obrigado para você que gosta de participar aqui do programa. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E tem também, né, se você gosta de crocância, tem o Chicken Crispy Seara, que é muito crocante. Você pode optar também pelo Chicken Crispy Seara, o Supreme Seara, que é uma delícia, né? E também tem o Crispy Seara, que é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Qual é o seu molho favorito, hein? O meu é o barbecue, gosto. Mas o sardela também eu adoro. Gosto muito do sardela. E o seu? Qual é o seu molho favorito? Então escolha o seu molho favorito e aí você vai com certeza se deliciar ainda mais com o Chicken Supreme Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens 971021493. E atenção, uma dica. Se você quer participar do sorteio de 10 ingressos, você vai assistir de graça o jogo da Ponte contra o Vitória, domingo, 6 da tarde, lá nas cadeiras vitalícias do estádio Moisés Lucarelli. É o seguinte, você tem que entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. Você pega o número de WhatsApp, pega uma senha, tem um número e tem uma senha. As senhas são 2 palavras. As 2 palavras formam uma senha. Aí você manda nome completo, o seu nome e o seu CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dentro deste programa, ainda hoje, eu vou anunciar os 10 ganhadores. Os ganhadores vão retirar o ingresso na Loja da Macaca.
Você olhando de frente o estádio, portão principal, lado esquerdo, você vai levar um documento que contém o seu CPF. Aí você chegando lá, diga que você foi buscar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Apresenta o documento e recebe o ingresso. Pode ser no dia do jogo, tá? Aliás, é no dia do jogo, né? Domingo, jogo marcado para 6 da tarde, até às 17h55, você pode retirar o seu ingresso. Então, economia de tempo. Quer dizer, já vai para o jogo, então já retira o ingresso lá na loja da Macaca e passa pela catraca para assistir e ajudar o seu time do coração, a Ponte, para ganhar do time do Vitória, garantir mais 3 pontos na tábua de classificação da Série B. Então entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, participe e boa sorte para você. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, para mim, a melhor e a pior foi na mesma partida. Guarani e Chapecoense. Foi um primeiro tempo primoroso, show de bola. E aí no segundo tempo, aquela decepção. Para mim foi essa daí. O melhor e o pior na mesma partida. Um abraço. Abraço, mais um. Fala Batista, boa tarde a você e todos os companheiros aí da bancada. Quem fala é Marcos Grécia, aqui de Campinas. Bugrino, graças a Deus. A melhor partida do Guarani foi o primeiro tempo contra a Chapecoense. Ganhamos de 3-0. E a pior partida foi o segundo tempo, onde perdemos de 3-0. Foi terrível aquilo ali. Ok, mais um. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Batista, eu vou fugir um pouquinho da pauta, já que você deu aí essa abertura, para abordar aí a questão do Isaac, que ele saiu aí meio chateado no último jogo, parece que ele não quis dar entrevista. E eu acho que até um pouco sem necessidade, a imprensa abordou um pouco aí essa questão aí do pênalti. Não sei, que é lógico que eu não quero pautar a imprensa, né, mas cria assim uma certa, né, animosidade, né, pode num clima que é tão bom, né. Então, Isaac, você é um cara imprescindível para o Guarani, então não se abale aí com o pênalti, viu? A torcida aí deposita confiança em você. E você demonstrou personalidade, né? Mesmo perdendo um pênalti aí, você continuou jogando aí, articulando ali, fazendo as jogadas ali e terminou aí com um bom desempenho, inclusive avaliado aí por vários comentaristas. Então, é isso aí. É o Erivelto de Jardim Aurélia, Bugrino, aqui na brechinha do horário de janta do trabalho. Um abraço. Legal, beleza. E aproveitou o horário de janta para participar. Beleza, muito obrigado. CH, é assim, o cara perdeu o pênalti, naturalmente tá chateado com aquilo, né? Não tá chateado com ninguém, ele tá chateado com ele mesmo. Aí saiu bravo e tal, não quis dar entrevista. Agora, o repórter tá ali para entrevistar, tentou entrevistar, seria bom até que ele desabafasse falando o porquê, o que aconteceu, por que ele perdeu. Poderia até dizer, não, eu bati convicto, bati certo, mas o goleiro foi bem. Porque o pênalti são duas ações. Uma é o batedor e a outra é o defensor. Então, muitas vezes, não sei se é esse o caso, você pode falar, mas em algumas vezes não é falha do batedor. É falha do goleiro, mérito, melhor dizendo, do goleiro que conseguiu acertar o canto e fez uma grande defesa. Então não se trata de tumultuar, se trata de relatar um fato. Tenta entrevistar, o cara não quer dar entrevista e o repórter relata, saiu bravo aqui, não quis dar a entrevista, está chateado e etc. Então, não sei o que você pensa, mas eu penso dessa maneira. Não é questão de divulgar isso que está acontecendo, não é tumultuar, hein, CH? As pessoas nem têm obrigação de entender o que eu vou dizer aqui ou tentar explicar. O dever da imprensa é informar, questionar e trazer em loco aquilo que está ocorrendo.
Alguns torcedores, eles acham que a função da imprensa é ajudar o clube. Toda vez que você vem a público trazer qualquer coisa que não seja agradável, algumas pessoas interpretam isso como agitação, porque o ambiente é bom, deixa quieto, não toca nesse assunto. Não é por aí. O dever da imprensa é questionar, informar, e aquilo foi um fato. O erro do pênalti foi um fato. E tem um outro detalhe. O questionamento, e foi feito isso para Humberto Louser na coletiva, quem é realmente o batedor oficial do Guarani? Quem é? Porque no momento que saiu o pênalti, houve ali, não uma discussão, mas nós tivemos ali 2 ou 3 jogadores querendo bater o pênalti. E aí me parece que o Humberto tem uma hierarquia e ele deixa à vontade para que eles decidam para quem esteja naquele momento mais confiante para bater. Me parece que é isso. Então é uma maneira de tocar efetivamente a hierarquia, né, o que é combinado dentro do trabalho do Humberto. Agora, ele errou o pênalti. Se o goleiro pegou ou não pegou, isso é fato. Agora, ele também tem o direito de baixar a cabeça e não querer comentar a respeito. Agora, daí a torcida interpretar que se você abordou esse assunto, que é negativo, a perda do pênalti, é qualquer coisa levando para o lado negativo, agitação, desculpa, mas eu não penso dessa maneira. Eu penso completamente diferente. Né? Nós temos aqui a função, porque nós somos o elo entre o time e os nossos ouvintes, que são os torcedores do Guarani, os ouvintes da Bandeirantes. Nós só fazemos a intermediação disso, das declarações, do que eles pensam, do sentimento deles naquele momento. Então eu não penso dessa maneira. Eu acho que tem que abordar assim, o repórter está certo de perguntar o que aconteceu no pênalti, e ele tem todo o direito de responder ou não, conceder a entrevista ou não. Isso é um direito do jogador. Eu concederia a entrevista. Se tem ali um profissional de imprensa querendo abordar algo negativo, eu pararia ali e atenderia sem nenhum tipo de problema. Porque o Isaac é um bom profissional, é um jogador que tem muita qualidade, trabalha lá todo dia de maneira honesta, e perder pênalti também faz parte do futebol. Como tomar um frango em relação ao goleiro faz parte do futebol. Você tem que ter a personalidade suficiente para enfrentar o bom momento e o momento não tão bom. É assim que eu penso, Batista. Já, principais informações do Guarani, que joga amanhã, partida marcada para 5 da tarde. O meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. São diversas marcas e modelos com preços muito competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. E tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, ali atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. Eu vou repetir. 19 é o código de área, né? E o número 3776 2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 até o meio-dia. E a Sudeletro amanhã também estará no intervalo da transmissão do jogo Avaí-Guarani. Você que quer ver um pouco mais da Sudeletro, assista o Merchan no intervalo do jogo, transmissão em rede nacional, Avaí e Guarani. Jogo que começa às 5 da tarde
O intervalo vai entrar mais ou menos ali por volta de 10:06, né? Jogo a 5, sempre tem lá os acréscimos. Então, mais ou menos 10:06 vai entrar o intervalo comercial. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Vladimir Catarino, informações do Guarani. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes, esse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que volta a campo amanhã, 5 da tarde, joga no estádio da Ressacada em Florianópolis contra o Avaí, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida que terá transmissão pela Rádio Bandeirantes e também transmissão pela Band Mais TV, ou seja, o torcedor do Bugre poderá ver e ouvir o time do Guarani buscando mais uma vitória no campeonato. O time fez uma excelente campanha no primeiro turno, está 2 pontos apenas atrás do G4, a zona dos times classificados, está firme e forte na briga pela classificação, pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para a partida de amanhã, o técnico Humberto Louser mais uma vez terá problemas, né? Ou desfalques. 2 jogadores estarão fora porque receberam o 3º cartão amarelo no jogo em que o Guarani venceu o Atlético Goianiense. São eles o atacante Bruninho, está fora, recebeu o cartão, e também o volante Matheus Bueno. Em contrapartida, né, Batista? Humberto Louser terá voltas importantes, né? 3 jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Atlético, porque também cumpriam suspensão automática, o Valber, o Matheus Barbosa e também o Bruno José. A tendência, com todas essas possibilidades que tem o técnico Humberto Louser, é de que Lucas Araújo e Isaac permaneçam no meio-campo, com as voltas do Matheus Barbosa e do Bruno José. O Guarani busca a vaga no G4, né? Se vencer, tem totais condições de terminar a rodada no G4, na zona dos times classificados. Quem fala sobre a expectativa para a partida é o Diogo Matheus, lateral direito, capitão do time. Ele fala o que ele espera desse confronto contra o Avaí, lembrando que no primeiro turno o Guarani goleou no Brinco pelo placar de 4-1. Clichê, mas o espírito é de uma final, realmente. O que passou no primeiro turno, como eu falei, né, até respondendo uma outra pergunta, foi muito bom o que nós fizemos, mas se terminasse hoje, né, nós, falando entre nós, a gente estaria fora. Então, por melhor que tenha sido, ainda não foi o suficiente. Então, é um novo campeonato. Como você falou, eles se reforçaram, não adianta olhar para o que aconteceu no primeiro turno, né, 4-1, se eu não me engano, isso ficou lá atrás, é um novo campeonato, um outro jogo, espero uma partida realmente muito difícil lá, mas até como a gente demonstrou nas últimas rodadas, até contra o Criciúma, que naquele momento era o vice-líder, né, que também foi um jogo difícil. A gente vai também para jogar, não para se defender os 90 minutos, né? A gente ainda vai analisar cada vez mais, né, até a hora do jogo, os pontos fortes ali do Avaí, porém a gente vai também para jogar, para fazer o nosso jogo, com o espírito de uma final e uma decisão. A cada rodada agora, dessas 19 que restam, a gente tem que fazer o máximo para no final da rodada a gente terminar entre os 4, né? Isso vai nos deixar ainda mais perto do nosso objetivo. Palavras, portanto, do Diogo Matheus, né, lateral direito, capitão do time do Guarani, na expectativa para essa partida de amanhã contra a equipe do Avaí. E a pedidos da CBF, Batista, o Guarani está adequando o Brinco de Ouro, hein? A nova iluminação já está terminando, o time também deverá colocar replays no telão, ou seja, está sendo preparada uma festa muito bonita já para a próxima partida em casa do Guarani. Vai ser contra o Ceará na quarta-feira, a partir das 9h30 da noite. E o Guarani está fazendo uma promoção de ingressos para esta partida, hein? Atenção, os ingressos vão ser mais baratos em alguns setores do estádio. No tobogã, o ingresso inteiro vai custar R$40 e a meia entrada vai custar R$20. Na cabeceira sul, R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Vai ter uma iluminação especial de LED, vai ter também uma festa mosaico verde de luz, ou seja, está ficando muito bonita a festa preparada pelo Guarani para a estreia da nova iluminação no jogo contra a equipe do Ceará na próxima quarta-feira à noite. Imagina então se o Guarani vencer, né? Se o Guarani vencer o Avaí amanhã, a festa ainda maior que vai ser no estádio Brinco de Ouro na quarta-feira, na inauguração ou reinauguração do sistema de iluminação do Brinco de Ouro, o Bugre animado para a sequência desta Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h34. Sua análise CH. Time do Guarani: Douglas Borges, Diogo Matheus, volta ao time Alan Santos e Lucão, formando então o miolo de zaga, e Mike completando o sistema defensivo. Meio campo:
Lucas Araújo, Matheus Barbosa. Vai substituir Lucas Araújo. Vai substituir ao Matheus Bueno, que está suspenso. Aí tem Isaac. Bruninho também não vai jogar. E na frente, João Vitor, Derek e Bruno José. Esse é o time do Guarani para enfrentar o Avaí. O que você acha, em CH? Eu acho que se for esse o time, está bem escalado. Começando pela zaga, eu acho que se ele escalar o Alan Santos, a gente debateu muito isso na hora do almoço, e não dá para falar de justiça, eu vou explicar por quê. O Valber está voltando de suspensão e o Alan Santos na última partida contra o Atlético Goianiense foi muito bem. Legal. Mas o Valber era o titular, mas antes do Valber, nos tempos de pivete, olha o que eu estou falando, era o Alan Santos o titular. Só que o técnico mudou. E com o Humberto, começou o trabalho com o Valber, se eu não estou enganado. Posso estar até sendo traído pelo tempo e o espaço aí. Então veja bem, eu não estarei surpreso se ele voltar o Valber para o time. Eu escalaria o Alan Santos. Falei algumas vezes aqui, vou repetir para o torcedor que nos acompanha vai se lembrar. A dupla Valber e Lucão, na minha opinião, é inferior à dupla Lucão e Alan Santos. Por isso eu manteria o jogador da zaga e deixaria o Valber no banco. É o que eu faria. O que ele vai fazer, eu não sei. Se ele aparecer com o Valber, não é incoerente, não. Porque quando o Humberto assumiu, se eu não estou enganado, a dupla de zaga com o Alan Santos no DM era Valber e Lucão. E o Guarani chegou com 32 pontos nas mãos do Humberto Louser com essa dupla de zaga, com exceção do último jogo. Muito bem. No meio campo para frente, pelas substituições que o Humberto tem feito, ele tem utilizado mais o Lucas Araújo, que deve ser o primeiro volante. O Barbosa não é primeiro volante. Ele até joga, mas ele funciona melhor na cabeça. Eu estou interpretando o trabalho do Humberto. Eu até penso de maneira diferente, mas eu estou aqui tentando entender o que ele vai fazer no jogo de amanhã contra o Avaí. Então, para mim, ele escala Lucas Araújo de primeiro, Barbosa de segundo e Isaac fazendo o tripé de meio campo aí, jogando por dentro. No ataque, Bruno José na direita, João Vitor na esquerda e Derek de centroavante. Eu acho que é isso. Peguei as escalações, como ele muda, as circunstâncias do jogo, um pouco da característica do Avaí, que se parece um pouco com o jogo do Atlético Goianiense, um pouco de tudo. Sobre a partida, eu acho que é um jogo muito complicado. Muito complicado em primeiro lugar, antes de falar do Avaí. Desculpem. O Matheus Bueno hoje, na minha modesta opinião, não tem substituto. Pela característica. Ele é o cara que recebe a bola do goleiro, dos zagueiros, ele inicia a organização com a bola do Guarani. E ele é um cara que gira para um lado, gira para o outro, ele dá a dinâmica do jogo do Guarani com a bola. Não há no elenco um jogador parecido. Não estou dizendo se é melhor ou pior, falando de característica. Ele é a cabeça pensante do time do Humberto. O Araújo faz isso? Faz, mas não com a mesma precisão e mesma característica. Não faz. Então, se amanhã, por exemplo, eu estou conjecturando aqui, o Humberto Louser aparecer com o primeiro volante mais marcador, eu não vou estar surpreso. Porque o time vai mudar de característica. Volta o Barbosa, volta o Bruno José, ok. Mas e ali na cabeça da área, o cara que organiza, quem vai ser? Pode ser o Barbosa. De repente ele recebe essa incumbência. E ele adianta o Araújo. Eu acho que não vai ser isso. O jogo vai dizer. Só o jogo vai dizer. Não é? Então são problemas, por isso que eu estou falando que o jogo é complicado, além da ressacada, além do Avaí, né, que contratou o Poveda lá, tem o Potker lá, e tem outros jogadores muito interessantes. O Avaí não montou um time
para estar na zona do rebaixamento. O investimento lá foi para subir, só que as coisas não funcionaram. Né? Começou lá com o Alex, foi um fiasco. Depois veio o Morigno, outro fiasco, e agora tem o Barroca lá, o terceiro treinador, e não acabou. Agora vai começar o segundo turno, 3 treinadores. Como é que vai dar certo um negócio desse? Complicado, né? Mas o investimento do Avaí foi feito para subir, não para ficar na zona do rebaixamento. Mas o problema é do jeito que o Guarani está jogando. O Guarani encaixou nesse modelo do Humberto Louser, não é? Saída com a bola no chão, eu até discuto muito isso, aquela coisa do goleiro para os zagueiros, dentro da área, aquela saída perigosa, mas está funcionando. Como é que eu vou brigar com algo que o produto final é vitória? O time tendo desempenho. Eu não posso ficar discutindo. O meu gosto pouco importa. Então, esse é o problema para mim do jogo, além de não contar com o Bruninho. O Isaac tá bem? Tá, mas o Bruninho joga melhor, está melhor que ele. O Bruninho tá melhor que o Regis, inclusive, que deve ficar no banco. Tá se recuperando daquela pisada na cara, na cabeça do Salomão. Não é? Não sei se nem se... De repente pode pintar até ele no jogo. Não acredito, acho que vai Isaac. Então são 2 jogadores que são titulares e estão fazendo diferença. Então eu não posso desconsiderar isso. Apesar de entender que o elenco do Guarani é bom. Tem jogadores interessantes. E o todo está muito confiante. Então até aquele jogador que não é tão bom tecnicamente, mas está confiante, o grupo está fechado, muito fechado com o Humberto, a coisa vai embora. Até um jogador meio titubeante passa desapercebido. Então é por isso que eu acho também que o jogo é muito complicado. Capacidade o Guarani tem de ganhar o jogo lá. Respeitando o Avaí, com todo mundo lá, a camisa do Avaí, o Barroca, que é um bom treinador, mas o Guarani está encaixado, cara. E se você pegar campanha por campanha, momento por momento, o Guarani está no momento melhor. Agora, eu também tenho que dizer aqui na minha análise que jogar lá não é fácil, todo mundo sabe. Mas historicamente, Carlos Henrique, lá na ressacada, o Guarani faz bons jogos. Tá bom. Só que a história eram outros momentos, outros times e outro treinador. Como é que eu vou trazer isso para análise do momento? Não dá. Isso aí isso é coisa pro guru lá da Serra do Japi do Cume, o meu oráculo. Ele que entende dessas coisas do momento extrasensorial, essa coisa que eu não posso pensar dessa maneira. Então, na frieza da análise dos números, na teoria, evidentemente, o Guarani tem grandes chances de trazer pelo menos um ponto de lá. Agora, eu estou muito curioso para saber como é que o time vai reagir sem esses 2 jogadores. É o momento do restante que está aí pedindo passagem, todo mundo quer ser titular. O Araújo quer seu espaço, o Isaac quer se firmar, tá louco da vida, perdeu o pênalti, tá bravo com ele mesmo, com razão. Que legal que ele se incomoda. Que legal. Isso prova mais ainda que ele é um baita profissional. Ele se incomoda quando ele não vai bem. Ou quando ele comete um erro. Isso é caráter. Legal pra caramba. Isso tem que ficar bravo mesmo. O cara fica no banco tem que ficar indignado. Tem mesmo. Isso é vontade de vencer, de poder querer ajudar mais. Tudo isso é positivo. E o cara tem direito de não dar entrevista e de ficar bravo. Tem o direito. Eu não faria assim. Já falei sobre o tema. Então a partida é complicada pra caramba. Agora, tem um segredinho em cima de tudo isso. Imagine o Guarani pondo essa bola no chão e fazer 1-0 na frente do Avaí. Já imaginaram? Como é que vai ser a situação? Vai ficar complicado. Imagina a pressão lá. Recentemente nós fizemos, né, Batista? ABC e Avaí. O ABC foi lá e meteu 2-0. Com 10 no segundo tempo, o estádio inteiro estava vaiando o Avaí. E os caras ali com as pernas trêmulas. O que estava difícil ficou pior ainda. Até o Júnior Todinho fez gol naquele jogo. Veja só você. Então, se imagina a situação de o Guarani espetar 1-0. Fica bom pra caramba. Então, é total possibilidade de vencer o jogo lá. Agora, eu estou curioso para saber, Batista, para encerrar meu comentário, como é que vai ser o desempenho do meio-campo, sem o Bruninho e sem o Matheus Bueno. Olha, o retrospecto entre Avaí e Guarani aponta 17 jogos, com 8 vitórias bugrinas,
3 empates e 6 vitórias do Avaí. 34 gols, o Guarani marcou, tomou 23, tem um saldo de 11. Mas quando o confronto é em Florianópolis, 8 jogos, 2 vitórias do Guarani, 2 empates e 4 derrotas. Então o Guarani leva desvantagem jogando em Florianópolis contra o Avaí. Lá em Florianópolis, o Guarani marcou 12 gols e tomou 12. Tem saldo 0. O último jogo, lá em Florianópolis, foi uma vitória do Guarani. Ganhou de 1-0. Partida marcada no dia 10 de agosto de 2021, Campeonato Brasileiro da Série B. Esse foi o último confronto realizado nos domínios do adversário. Alan Victor marcou aos 50 minutos do segundo tempo. O jogo já estava se dirigindo para o seu final, mas aí teve esse gol. E o primeiro jogo, esse confronto, ele começou a ser disputado no dia 26 de fevereiro de 1984. O Guarani jogou em Campinas e venceu o time do Avaí pelo placar de 3-2, Taça CBF. E o primeiro jogo lá em Florianópolis também, em 1984, no dia 28 de fevereiro, o Guarani meteu 5, venceu por 5-2, Taça CBF. Esse é só para dar uma olhada aqui, ó, exatamente nesse jogo, né? Deixa eu ver aqui o time que jogou nessa vitória bugrina. O Wilson no gol, Cocada, Júlio César, Wilson Gotardo e Gilberto. Depois entrou Zé Mário, Júnior, Neto e Rubens Feijão, Chiquinho Carioca, Roberto e Rômulo. O técnico era o Zé Carlos. Esse foi o time do Guarani na vitória no Estádio Brinco de Ouro no primeiro confronto entre essas duas equipes, que estarão novamente frente a frente amanhã. Partida marcada para 5 da tarde com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. E você, aqui na Rádio Bandeirantes, terá a narração de Roger Williams. Eu estarei na tela da Band para a transmissão do jogo. Na Rádio Bandeirantes, Roger Williams. E na tela da Band, Carlos Batista, que sou eu. Prepare-se para ter a maior e mais completa experiência de show de máquinas e equipamentos de construção. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 da manhã às 18 horas em Jaguariúna. A Brasil Equipo Show reunirá os mais incríveis destaques em máquinas e equipamentos do setor da construção, além de peças, serviços e as mais recentes tecnologias. Grandes marcas em exposição, estandes ao ar livre, apresentação dinâmica e test drives, além de uma sensacional competição de operadores. O que será que é isso, hein? Competição de operadores. Você, para saber, vai ter que comparecer lá. É na rodovia Campinas-Mojimirim, lá na Rede Eventos. É um espaço amplamente conhecido aqui na região de Campinas. Para obter mais informações, acesse o site beshow.com.br ou então ligue para o número 0 operadora 11 2501 2688. Não perca esta oportunidade. De 1º a 4 de agosto é agora, hein? Semana que vem,
do dia 1º de agosto até o dia 4, das 10 até as 18 horas na Rede Eventos, em Jaguariúna. A maior experiência de máquinas e equipamentos com a Brasil Equipo Show. Brasil Equipo Show, a sua melhor experiência com máquinas e equipamentos de construção. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente dentro do nosso Fala Galera. Qual foi? Vamos pro lado alviverde primeiro hoje. Vamos lá, Avenida Princesa do Oeste. Qual foi a melhor e a pior atuação do Guarani durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro? Fácil. Bico. A primeira e melhor atuação do Guarani foi contra o Ceará, veja, hein, fora de casa. Lá em Fortaleza, meteu um chocolate 3-0. E, para não deixar ninguém com ciúmes, a pior apresentação também foi fora de casa, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Cumprida aí pelo adiantado da hora a pauta do Fala Galera Alviverde, subo rapidamente, mas sem passar de 60 para não tomar multa, a Avenida dos Esportes. E também sem falar ao celular dirigindo. Qual foi a melhor e a pior atuação da Ponte durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro? Melhor atuação da Ponte durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em Campinas, a melhor atuação contra o Vila Nova. Ponte ganhou de 1-0, fez uma bela partida, sólida, consistente, uma partida de começo, meio e fim, com organização. E a pior partida, aqui é difícil, viu, cara? Foram muitas, mas muitas, em que a Ponte não jogou coisíssima nenhuma. Ai, tá bom, beleza, vamos lá. Mas eu tenho uma penca de partidas aqui que a Ponte estava desfigurada. Mas vou apostar aqui as minhas fichas na derrota da Ponte para o CRB, lá no Rei Pelé, em Maceió. A Ponte perdeu por 1-0 e foi a pior partida da Ponte, mas teve outras muito próximas dessa daí. Contra o Mirassol, em Mirassol. Nossa, partidas irreconhecíveis da Macaca. Não foi tão mal na estreia, na pior derrota em termos de números. Contra o Vitória na estreia, perdeu de 3-0, mas criou chances. Trocou socos lá e pontapés com o Vitória, né? Fez trocação, criou oportunidades, perdeu gols. Agora teve partida que a Ponte não fez nem cócegas. Tá bom. Volto a dizer, pelo adiantado da hora, na derrota para o CRB, para mim, a mais pálida apresentação da Macaca no primeiro turno. Batista. Ô Tigrão, opinião sua sobre o time do Guarani para enfrentar o Avaí, partida marcada para amanhã, jogo 17 horas, com transmissão na tela da Band. Vou passar o time aqui para você que não foge daquele que você comentou hoje no programa, os donos da bola, do meio-dia até 1 da tarde. Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos e Lucão. Miolo de zaga com Lucão e Alan Santos. Fechando a defesa, Mike. Meio de campo, Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Isaac. Na frente, João Vitor, Derek e Bruno José. E aí, gostou, Tigrão? Gostei, eu acho que é esse time mesmo, não tem muito o que inventar. Os dois desfalques são o Matheus Bueno, entra o Lucas Araújo, e o outro desfalque é o Bruninho, volta o Bruno José. Na ordem que você deu a escalação aí, e tradicionalmente a gente fala assim, fulano, fulano e fulano no meio. E aí, fulano, fulano e fulano na frente. O primeiro fulano da frente é o ponta direita.
o segundo é o centroavante, por isso que a gente sempre diz, né, escalação de 1 a 11, né? O 11 é sempre o último, e tradicionalmente, agora que mudaram tudo, fica essa porcaria aí, números alternativos, ninguém entende nada, e o treinador acha que com isso daí ele vai confundir o treinador adversário, como se tivesse algum bobinho dentro do futebol. Mas na tradição e até na didática do futebol, primeiro do ataque é o que joga do lado direito, o segundo, quando é 3 no ataque. O segundo é o centralizado e o terceiro é o que joga pelo lado esquerdo. Então você disse, João Vitor, Derek e Bruno José, eu inverto. É o mesmo time. Bruno José, Derek e João Vitor. Mas o João Vitor vem jogando do lado direito. Calma lá, cara pálida. Ele vem jogando do lado direito quando o Bruninho joga. Aí o Bruninho joga do lado esquerdo. Mas com o Bruno José, que é especialista do lado direito, aí o João Vitor, que para mim, inclusive, rende mais na esquerda do que na direita, ele faz a beirada esquerda, e aí, como é que fica? O armador, ou o articulador, ou o homem da transição, cada um dá um nome, o meia, tá, o Isaac, mas é muita coisa para ele. É o lugar mais disputado de um campo de futebol, o meio-campo. É onde as coisas acontecem, onde as estratégias são colocadas em prática. E aí o Guarani tem uma variação com o Bruninho no time, ele muda sim com muita facilidade, muito dinamismo e com muita naturalidade do 4-3-3 para o 4-4-2. Esse 4-4-2 são os dois volantes, e não adianta vir me dizer que é 2 linhas de 4, não é nada disso. Porque tem um esquema tático quando o time ataca e tem outro esquema tático quando o time é atacado. Então o negócio da linha de 4 é porque sempre um dos atacantes, então linha de 4 é lateral direito, back central, 4 zagueiro e o lateral esquerdo. Aí o time é atacado. Tá, tem 3 já no meio, o meio e 2 volantes. Aí um dos beiradas volta e fecha. E na verdade, é uma linha de 5 e uma linha de 4. Porque normalmente voltam os 2 extremas para fechar as beiradas. Aí você tem volante 1, volante 2, meia, atacante de beirada 1, atacante de beirada 2, voltando para fazer a primeira linha, que não é linha de 4, então não são 2 linhas de 4. Tá? Para também não ficar confundindo aqui a cabeça do torcedor e fazendo um desenho errado. Volta com 2 do ataque, 3 do meio, 5 e os 4 da defesa, teoricamente. Porque, na verdade, no dinamismo do jogo, né, dentro de toda essa movimentação, também é difícil ficar fazendo sopa de números aí. É difícil, porque mistura tudo. O centroavante está lá tirando escanteio, a contra, escanteio defensivo, ele se coloca ali no primeiro pau para tirar. Tem hora que o volante chega na frente e vira mais um atacante. Mas assim, se fosse possível a gente estabelecer uma ordem predominante, isso é possível? Predominantemente é assim que funciona. Agora, com a bola é 4-3-3, companheiro. 4-3-3 com a chegada dos 2 alas. E aí, às vezes, vira até, né, um quinteto ofensivo, porque às vezes os 2 alas passam ao mesmo tempo. E aí se junta aos 3 atacantes e chega o meia por trás. Às vezes são 5, 6 jogadores no ataque. Mas, se der para colocar na tela do computador aqui e falar, vai jogar assim, o Guarani joga num 4-3-3. Tem nada de 2 linhas de 4. As 2 linhas de 4 pode ser até mais de 4 no meio, como eu acabei de dizer. Agora, que nunca ninguém se esqueça que o esquema, que a tal da plataforma tática, a lousa, a colocação dos botões e o cacete a 4, ela é uma atacando e a outra defendendo. E defendendo, às vezes, o time fica exatamente com uma primeira linha de 4, uma segunda linha de 5 e um atacante fica ali de miguezão perto do meio campo, os outros todos para trás da linha de meio campo. E esse que fica um pouco à frente, normalmente é o centroavante, que aí quando a bola é tirada lá de trás, ele tenta fazer parede. Se ele é veloz, ele tenta partir com ela, mas normalmente ele faz a parede, domina e espera o time se reorganizar ofensivamente, porque não adianta também ele partir com a bola contra 4 ou 5 defensores do adversário, a não ser que ele tiver mano a mano, que o adversário desesperadamente foi todo pra frente. Fora isso, é conversinha, tá? Fora isso, é papo furado,
de quem às vezes quer colocar a coisa de uma maneira mais complicada e mais científica do que ela é. Fora isso que eu coloquei aqui, é tudo conversinha, tá? E também definir que é isso de uma maneira estática, aí é conversinha minha. Não tem também. Então a gente joga dessa maneira para o torcedor imaginar antes da bola rolar como é que é o posicionamento. Então o Guarani é um 4-3-3 atacando, e eu acho que é um 4-5-1 defendendo. Às vezes até um 4-6 defendendo. É um esquema sanfona e não é o Guarani, não. Hoje todo mundo joga assim. Agora, algumas equipes suprimem um dos atacantes e fecham com mais um no meio, que pode ser um segundo meia, como pode ser um terceiro volante. Nesse caso, um desses meias, quando o time for atacar, ele tem que virar o terceiro atacante. Senão falta gente lá na frente e fica muito difícil. 2 lutando contra 4, 5, às vezes 6 defensores. Dentro dessa explicação bastante teórica do que é o futebol hoje, predominantemente em 90% dos times, e não só no Guarani, eu acho que está bem escalado, as escolhas estão bem feitas e cabe àqueles que foram escolhidos, se forem confirmados esses que você colocou, jogarem aquilo que sabem. Aquilo que é a média do Guarani no campeonato, que o Guarani faz 3 pontos amanhã na ressacada e faz uma grande festa para a sua torcida. Sabe quando o carro começa a dar aquela falhada estranha, perdendo potência? Esses sinais podem indicar alguns problemas e os mais comuns são a vela ou os cabos de vela. E tem também aquele clock, que pode não ser só mais um barulho, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E olha, gente, isso é coisa séria, né? Coisa séria que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e controle do veículo. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar peças originais para o seu carro. É isso mesmo. Na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais. Peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças. E todas as peças com garantia, tá bom? Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes. Um rápido intervalo, enquanto isso vai mandando aí as suas mensagens 971021493. E você que quer assistir de graça o jogo Ponte Vitória, domingo 6 da tarde, nas cadeiras vitalícias, é só mandar nome completo, CPF, para o WhatsApp que está na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é o WhatsApp aqui de mensagem não, hein? É outro WhatsApp. É um que está lá na tela. Tá no rodapé da tela, tô olhando aqui, tô vendo lá. É, exatamente, olha. Para quem está no YouTube, o meu dedo tô passando aqui, ó, o dedo em cima da senha. E agora em cima do número de WhatsApp. Tá vendo aí? Então você pega esse número de WhatsApp, aí você pega a senha e manda o seu nome completo, CPF. O sorteio será pelo site eletrônico Sorteador. É um site para sorteios, especificamente para sorteios, e é ele que escolhe os 10 nomes que serão divulgados ainda nesse programa. Participe e boa sorte para você. Intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Macaca enfrenta o Vitória, domingo às 6 da tarde. Agora o ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite aí pra todos. O negócio é o seguinte, meu. Tem que ser a zaga com o Valber, entendeu? Porque o Alan, quantas falhas ele já teve por aí? Essa sequência boa que o Guarani vem tendo, quem que é o titular? O Valber.
Entendeu? O Valber, você vê que o cara joga sério, já chega, dá no meio ali, já mata a jogada antes que saia o gol, entendeu? No bola aérea lá, não falha uma. Igual esse Alan aí que andou dando relaxo, entendeu? Que é o Rafael de Campinas, na minha opinião, amanhã 3-0 pro Bugre em cima do Avaí, que é freguês nosso. Mas amanhã vai jogar o Alan Santos, né? Não é o Valber. E o técnico não está sendo incoerente, porque o Alan Santos era titular, ele saiu do time devido à contusão. Voltou, Valber estava suspenso e jogou muito bem. Então, a dupla titular está reconstituída nesse jogo. Alan Santos e Lucão. E aí o Valber vai ficar no banco de reservas. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e amigos da Band. Edilson do Jardim Flamboyant. As piores partidas da Ponte Preta na Série B do Brasileiro foram as 17 comandadas pelo Felipe Moreira. Não soube dar padrão pro time. Não tem jogada ensaiada, não tem inversões de jogada, variação tática, não tinha nada. Era um bando correndo dentro de campo, tudo jogando na defesa. Tivemos partidas ridículas contra o Londrina, que para mim foi a pior de todas, contra o Mirassol, contra o CRB, entre outras que o time ficou escondido, jogando que nem caranguejo. Teve partida que sequer tivemos um escanteio ou um chute a gol na meta adversária. Então a Ponte Preta perdeu tempo com o Felipe Moreira, que também demorou para pedir para sair, onde eu acho que ele acabou se queimando na carreira aí. Vamos lá, domingo começa tudo de novo, uma nova era. Ponte 2-0 no Vitória aí, é um recomeço. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau, 18h11, mais um. Boa noite, Rádio Bandeirante, equipe do Batista na Bandeirante. Aqui quem fala é a família Machado do Campos Elísio. Boa tarde ou boa noite, tudo bem com todos vocês? De princípio, um abraço já para todos. Eu estou ligando para passar para vocês, dentro meus pensamentos aí, o Guarani vai ganhar esse jogo por 2-1. Primeiro tempo vai ser 2-0. No segundo tempo, o Avaí vai fazer um gol. Os gols do Guarani vai ser feito pelo Bruno Mendes e o segundo gol vai ser por Robigol. Ele vai fazer o gol já nesse jogo, tá? Se ele não fizer no primeiro, ele faz no segundo. Um abraço, fica com Deus. Todos. Tchau, tchau. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. É por isso que eu indico Renova Piscinas. É parceira e a parceria é com as melhores marcas do mercado de piscinas. Vou citar aqui alguns parceiros da Renova Piscinas. Por exemplo, Motobomba Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. A Renova Piscinas está no mercado há mais de 20 anos, mais de 20 anos de experiência, você pode confiar. Referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e também hotéis. E se for de reforma que você está precisando, eu indico também a Renova Piscinas. Sim, você pode contar com a Renova Piscinas para reformar a sua piscina. Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados, projetos, enfim, tudo de primeira qualidade, com o atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira lá no site, tem mais informações lá no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói.
Pensou em piscinas, pensou Renova Piscinas. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Convite para você que ainda está no AM migrar para o FM. Os novos rádios já vêm com a faixa estendida. Os rádios mais antigos, só se for um rádio Motobras. Pode ser também um Transglobe. Eu tenho um Transglobe na minha casa. Pega a faixa estendida. É um rádio bem antigo, ó. Nem fabrica mais. Mas é um rádio que ele já veio com essa tecnologia porque pegava o som da TV. E pode ser também qual outro rádio que pegaria? O Transglobe com certeza, né? O Motobras, o antigo Motorrádio, com certeza. E também tem o rádio Autoband, né? Acho que o Autoband pega também. Preciso perguntar para o Wagner Ferreira, que ela da Eletrolar, o nosso eterno presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Mas enfim, se o seu rádio não pega, tem que comprar um rádio novo, não custa muito caro e você terá um enorme benefício, qualidade de som muito melhor. E é pelo FM e também pelo AM que vem agora com as informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Fala, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, falando agora da Ponte Preta, né, Macaca, que volta a campo no domingo. O técnico Pintado fará a sua primeira partida no comando da Ponte nessa sua volta alvinegra. O jogo vai ser no estádio Moisés Zucarelli, majestoso, às 18 horas contra o Vitória. A Ponte que não vem bem no campeonato, né, Batista? Já são 3 partidas sem vitória, as últimas 2 partidas em casa não conseguiu vencer, precisa começar a somar pontos até para se afastar da parte de baixo da tabela de classificação. Para a partida de domingo, Batista, o técnico Pintado não poderá contar com Matheus Silva, zagueiro que recebeu o cartão vermelho, né? Foi expulso no confronto contra a equipe do CRB. Naquela derrota, jogando lá em Maceió, tá fora. A tendência é que o Edson seja o titular. É uma das possibilidades do Pintado para esta partida. A Ponte que anunciou hoje, Batista, a chegada de mais um reforço, né? O Lucas Natan, o meio-atacante de 24 anos, disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, marcou 1 gol em 11 jogos. Pelo Ituano, ele foi bem entre 2021 e 2022, já está regularizado no BID e pode estar à disposição do técnico Pintado para o jogo do próximo domingo. O Everton, lateral direito da Ponte Preta, Batista, fala sobre a preparação da equipe para o duelo contra o Vitória. O Everton que tem se revezado, né, no time titular, joga às vezes ele, às vezes quem entra é Mailton. Luiz Felipe perdeu um pouco de espaço naquela posição. Vamos ouvir o que o Everton fala sobre a sua expectativa para a partida contra o Vitória no próximo domingo. A preparação sempre é forte, né? Todo mundo querendo ajudar. E isso daí vai ser muito importante para o nosso decorrer da caminhada na Série B. E agora é o momento de virar a chave, né? Esse retorno, a gente ser melhor do que o primeiro turno e conquistar nosso objetivo dentro da competição. Esse é o Everton, Batista, falando sobre a expectativa do jogo do próximo domingo contra o Vitória, confronto da Ponte Preta abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, convido você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista, hein? Lá você vai ter uma matéria falando exatamente sobre o Everton apostando na metodologia do Pintado para melhorar os números ofensivos. Está imperdível essa matéria. Eu convido você a visitar o portal Carlos Batista para acompanhar. Lembrando que os ingressos nas bilheterias do estádio Moisés Zucarelli começam a ser vendidos amanhã. A partir de amanhã, os ingressos começam a ser vendidos para a partida de domingo. Os ingressos amanhã sendo vendidos das 9 da manhã até as 2 da tarde e no domingo das 11 da manhã até as 18h45 até terminar o primeiro tempo. Ingressos variam, né? O preço de R$20 a inteira na arquibancada geral, R$40 a inteira no setor VIP e de R$100 a inteira na vitalícia. São os valores dos ingressos, mesmo o time não fazendo uma boa campanha. A expectativa da diretoria da Macaca é pela presença de um grande público no próximo domingo, já para incentivar também o Pintado, né, o João Brigatti, a nova comissão técnica e o grupo de jogadores da Ponte para começar bem o segundo turno deste brasileiro da Série B. As informações da Macaca, Batista.
29 jogos entre Ponte Preta e Vitória. O retrospecto aponta 9 vitórias da Ponte, 9 empates e 11 derrotas. 38 gols, marcou a Ponte, sofreu 43. Então, no retrospecto, o time da Ponte leva aí uma desvantagem, né? Enfrentando o time do Vitória. Partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli, domingo, às 6 da tarde. Esse jogo estará na tela da Band. Vamos ver aqui jogos envolvendo Ponte Preta e Vitória. Brasileirão 18. No Brasileirão, ouvindo aqui, ó, Vitória 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Ponte Preta ganhou, portanto, 9 partidas, né, em 18. Então, 50%. No Brasileirão, a Ponte ganhou 50% dos jogos. Pela Série B, foram 11 jogos. 7 vitórias do Vitória e nenhuma vitória da Ponte. 4 empates. Portanto, na Série B do Campeonato Brasileiro, há uma diferença bastante significativa. Vamos seguindo aqui, ó. Em casa, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta em casa, 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 4 vitórias do Vitória, 5 empates e 7 vitórias da Ponte Preta. Então a Ponte ganhou 44% dos pontos. No Brasileirão, 11 jogos, 2 vitórias do Vitória, 2 empates e 7 da Ponte Preta. Pela Série B, 5 jogos, 2 vitórias do Vitória, 3 empates e 0 vitória da Ponte Preta. Esse então é o retrospecto, né, envolvendo Vitória e Ponte Preta. Vamos lá, CH, sua análise do jogo marcado para domingo, às 6 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Aproveito até para convidar a torcida da Ponte para comparecer. É um jogo num horário legal, né? Quer dizer, dá para fazer tudo aquilo que você tiver que fazer no domingo, às 6 da tarde, vai assistir o jogo e aí já começa, né, a voltar para casa para pensar na segunda-feira. 6 da tarde, majestoso, Ponte Preta e Vitória. E aí, CH, tem favorito? Tem. Quem? O Vitória. Pelo momento da Ponte, a gente não sabe o que o time vai apresentar e entregar dentro do campo. A nossa expectativa é que melhore bastante. Não vai sair do futebol ruim para um futebol extraordinário. Pode ser até que aconteça algo pontual, pela motivação de troca de treinador, entre outras coisas, mas a gente sabe que o time da Ponte tem muitas limitações. O desejo da gente e a torcida é que o Pintado, em uma semana, consiga organizar, principalmente ofensivamente, o time. Agora a gente sabe das limitações que o time tem. O Vitória, ele vive um melhor momento, tem mais time, está encaixado. Então, a Ponte vai precisar de muita superação. Eu até acredito que essa vai ser a tônica do desempenho da Ponte, né? Motivação, intensidade, e eu espero que o time não confunda as coisas, né? Muito intenso, muita vontade, com aquele problema que já se arrasta ou se arrastou durante todo o primeiro turno, que foi o excesso de cartões e violência em alguns momentos. Imaginar que o Pintado vai fazer grandes coisas, eu não acredito. O que eu acredito é que ele vai mudar o jeito do time jogar. Vai sair de 3 atacantes para 2 atacantes apenas de velocidade. Eu tenho a impressão que vai ser dessa maneira, com o acréscimo do Léo Naldi.
além dos meio-campistas que tem jogado. É isso que mais ou menos, não tem nenhuma informação. Estou aqui pegando os jogadores à disposição, como é que trabalha o Pintado, a característica do adversário. Então, se eu tenho a impressão que ele vai colocar 4 jogadores no meio campo. Tenho a impressão. E esses 4 não passa pelo Elvis, não. Não no meio campo. O Elvis pode até jogar, mas seria um jogador um pouco mais adiantado, não é? Mas com 3 volantes mais o Matheus Jesus. Eu tenho a impressão que ele vai levar isso pelo menos para a primeira parte do jogo. Daí as coisas elas se acomodam ou não e ele vai trabalhando com as peças que estarão no banco de reservas. Agora, imaginar que a Ponte vai desenvolver um trabalho de trabalhar muito com a bola no campo adversário, que vai chegar toda hora na linha de fundo, eu não acredito. A não ser que o técnico Pintado tenha trazido consigo uma varinha mágica para fazer um time que tem muitos problemas de montagem, de característica, para um time ofensivo e enfim. Agora, eu não acredito que fique pior, não. A minha expectativa é que o time tenha um desempenho aí, pelo menos aceitável, um desempenho de um time minimamente organizado. Organizado, encarando Vitória, mas tecnicamente, para você fazer um jogo diante de um time tecnicamente superior, você tem que jogar sem a bola com uma atenção absurda. Defensivamente, mesmo com o treinador anterior, a Ponte até se ouve bem. Ela teve bons momentos defensivos. Agora, a grande expectativa é como é que o Pintado vai resolver os problemas ofensivos da Ponte. O jogo de domingo vai responder um pouquinho. O trabalho dele está no começo. Eu não acredito em grandes mudanças. Agora, nominalmente, eu tenho certeza que ele vai trazer algumas, entre aspas, surpresas para o jogo de domingo, Batista. E tem uma novidade no Ponto 10 Restaurante para você. Agora, além do melhor self-service de Campinas, a melhor pizza de Campinas, agora você encontra também os melhores cortes de carne prêmio para fazer o seu churrasco de final de semana muito mais gostoso. Ou então para deixar os seus pratos muito mais deliciosos. E também os seus eventos com muito mais requinte. Carnes nobres para grelha, forno e fogão. Picanhas, angus, chorizo e muitas outras. É mais sofisticação e sabor para você se deliciar. Confira direto lá mesmo no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Qualquer dúvida que você tiver, chame pelo WhatsApp 97410 6068. Chame pelo dono, o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Olá, Tigrão, Ponte Preta e Vitória. Esse jogo de triste lembrança, né? Na Série A, a Ponte foi rebaixada. O jogo da dedada do Rodrigo, que ganhou uma alcunha de Rodrigo Dedada. Deu uma dedada no Trellis, aquele centroavante, que aliás está de volta no Vitória. Jogou no São Paulo, não virou nada, está no banco do Vitória. De repente pode ser até que ele entre no segundo tempo nesse jogo, né? A torcida derrubou o alambrado, era um negócio horroroso e a Ponte foi rebaixada para a Série B, estava no Brasileirão. Amanhã, de novo, Ponte Preta e Vitória. E os dois times agora estão na Série B, hein, Tigrão? Os dois da Série B, mas tem uma história aí também, em que a Ponte não tinha mais compromisso nenhum no campeonato. Foi início dos anos 2000, né? Foi ali 2004, 2005, por aí. E a Ponte não tinha mais, não subia mais,
foi cumprir tabela lá em Salvador. E também não caía mais, estava numa posição intermediária. E o Vitória estava numa situação muito difícil, brigando para escapar do rebaixamento. E aí teve mala branca para lá e para cá, e a Ponte foi lá em Salvador e ganhou o jogo e rebaixou o Vitória, tá? Pode pegar aí. É uma das poucas vitórias da Ponte em Salvador, no Barradão. Não tinha mais, foi fazer um cumprimento de tabela lá, mas aí sabe como é que é, né? Aquele negócio do IJM, Incentivo ao Jogador Moderno. E aí teve um por fora lá, de time que estava brigando com o Vitória. Marco Perlin, que hoje é presidente, era diretor de futebol, então foi antes de 2006, porque ele esteve na Ponte só até 2006 e depois voltou agora como presidente em 2022. Então é antes de 2006. Então aquele rebaixamento que a Ponte sofreu em 2017, no jogo da invasão do gramado, o Vitória deu um troco na Ponte, mas a Ponte já tinha metido uma dessa daí também pro Vitória, jogando o Vitória na Série B. E esse jogo que eu estou dizendo é um jogo de Série A. Série A. Então a Ponte subiu em 97, ficou na primeira divisão até 2006. Foram 9 anos ininterruptos. Foi nesse período aí. A Ponte foi lá e derrubou o Vitória. Então o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco e vamos ser felizes. Quanto ao jogo, rapidamente aqui, eu quero dizer o seguinte. A Ponte vem jogando com 3 atacantes em tese, mas não ataca. Tem 3 atacantes, mas não ataca. Essa tese levantada pelo CH é possível que aconteça. Até porque a gente vendo hoje imagens do treino da Ponte, e são imagens recentes, porque já era com o Pintado, as nossas câmeras flagraram o Pintado num longo papo com o Leonaldi. Então, se ele fechar o meio-campo, um desses caras aí do meio vai ter que ocupar uma posição de ataque quando a Ponte descer. Então, se for o Paulo Baia mantido, né, Paulo Baia mantido e Eliel, Paulo Baia gosta mais do lado esquerdo. E o Thales, que seria o sacrificado, gosta mais do lado direito. Se adapta melhor do lado direito, até porque ele chuta com a canhota. Chuta com a direita também, mas parece que a canhota é a que ele tem mais facilidade. Muito bem. Aí o Paulo Baia, esquerda, destro, vem por dentro e bate. Ele é o centralizado. E aí o lateral que vai jogar, quem vai ser? O Everton? Vai ser o Mailton? E por que o Luiz Felipe perdeu tanto espaço assim? Também gostaria de ouvir a comissão técnica da Ponte e ouvir o próprio jogador. O que aconteceu? Ele não está suspenso e, ao que me consta, não está contundido. Mas, digamos que seja aquele que vem jogando, o Everton, e aliás não vem jogando bem. Quando ele descer, com quem que ele vai trocar figurinha do lado direito? Hoje ele troca com o Thales. E se a Ponte jogar com mais um no meio, alguém tem que ocupar aquele setor. Por isso é que eu acho viável essa tese de que talvez o Leonaldi jogue, que o Leonaldi marcando, ele marca nas 2 posições de volante. É um cara que tem uma pegada boa de contenção. E quando ele sai para apoiar o ataque, ele meio que instintivamente tem muita facilidade para jogar pelo lado direito. Então pode ser que o Pintado congestione o meio-campo e quando a Ponte tiver a bola, o Leonaldi cai ali para o lado direito para trocar a figurinha na jogada de ala com o lateral que vem apoiando. Pode ser, pode ser. Agora, eu falava sobre isso hoje nos Donos da Bola na tela da Band, de que a Ponte, por incrível que pareça, ela nas mãos e sob o comando do Felipe Moreira, contra os times que estão no G4 em casa, ela foi bem. Ela fez boa partida contra o Sport, talvez tivesse vencido, empatou 1-1, e eu digo talvez porque, né, o jogo já está encerrado, já está na súmula, foi 1-1, mas a Ponte perdeu o Fábio Sanches no final do primeiro tempo, jogou todo o segundo tempo, mas ganhava o jogo, aí tomou um empate ainda no primeiro tempo, mas com 11 ganhava do Sport, e poderia ter vencido. Ganhou do Vila Nova, uma das melhores apresentações da equipe, ganhou do Novo Horizontino, né? Então, vinha fazendo partidas consistentes em casa
contra os times que estão na frente. E isso também é fácil de explicar. Como o time da Ponte jogava de forma reativa no contra-ataque, times que vêm, que estão muito lá na frente, como é o caso do Vitória, não vem para jogar marcando atrás com linhas baixas com a Ponte, mesmo no Moisés Lucarelli, eles vão para cima. E aí a Ponte tinha aquele espaço para contragolpear, para sair em velocidade, aparentemente estando dominada, mas bem postada atrás, e aí com a bola ia lá e conseguia boas jogadas ofensivamente. Em compensação, quando pegou o time que está afundado e que veio para jogar na retranca, a Ponte não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém. A Ponte empatou com o ABC na lanterna, a Ponte empatou ou perdeu do Tombense na penúltima colocação, e assim vai. E assim vai. Quando pegou o time afundado, por quê? Porque os caras baixam as linhas. O Tombense, por exemplo, meteu uma linha de 5. Uma linha de 4 e uma linha de 5. Acabou. Botou lá o Bruno Silva, aquele volante veterano, que já jogou na Ponte por 3 oportunidades, no meio dos 2 zagueiros, mais os 2 laterais e mais 4 na frente dos 5. Acabou, a Ponte poderia jogar um mês que não faria o gol. Então, quando ela jogou com equipes que saíram para o jogo e com 3 atacantes, se deu bem em casa. Teve bons resultados. E aí eu fico com essa ponta de preocupação de uma mudança na plataforma contra um time, que é o Vitória, que certamente vai atacar a Ponte, vai tomar a iniciativa, vai fazer o chamado jogo propositivo, propondo o jogo. E aí a Ponte se adapta. Será que é a hora de mexer agora? Mas não dá para falar nada, é tudo teórico. Porque mais importante do que um volante ocupando o lado direito, ou um atacante mesmo, como o Thales, ocupando o lado direito, muito mais importante do que isso é a forma com que a equipe vai encarar a competição, a personalidade do time, né? A tal da postura, a atitude, essas coisas. Vai jogar dividindo todas, vai correr mais do que o Vitória. Essa é a expectativa que a gente tem num jogo que por si só e pelos números se desenha como dos mais difíceis. Mas fica aí, isso que a Ponte tem a favor dela, de ter se apresentado bem ou quase sempre bem quando enfrentou equipes que estavam na ponta da tabela, na ponta de cima, dentro dos seus domínios. Vamos aguardar um pouquinho, mas eu acho, meio cedo ainda, por tudo isso que eu acabei de dizer, para dar uma desmontada na forma com que a equipe vinha atuando. De qualquer maneira, como a coisa não vinha bem, e a última apresentação foi sofrível, que foi na sexta-feira passada contra o CRB, né? O Pintado já se apresentou no domingo, no sábado a Ponte desligou o Felipe Moreira, então não vinha bem. Pode ser que haja necessidade de falar, peraí, não sou tatu, eu vou dar uma preenchida nesse meio aqui, vou equilibrar a briga por aqui, vou marcar com muita energia o Vitória no setor de criação, e com a bola eu tiro um cara desse aqui que pode ser o Leonardo pro lado direito. Só o jogo aqui vai dizer, Batista, mas o jogo é terrivelmente difícil e a expectativa nossa é gigantesca para saber se vai dar para ver já algum tipo de mudança substancial na equipe da Ponte sob um novo comando técnico. Eu vou sortear daqui a pouco 10 ingressos para Ponte Preta e Vitória. Dá tempo. Se você quer participar do sorteio, mande nome completo, CPF e também a senha. Aonde que está a senha? Está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Já falei aqui e volto a repetir. Não é o WhatsApp de mensagens. O WhatsApp para sorteio é exclusivo para sorteio. E aonde que está o WhatsApp de sorteio? Está no rodapé da tela. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, aproveita e dá um like para nós. Manda um joinha aí pra gente, tá? A Rádio Bandeirantes já bateu 20 mil inscritos. Já arrumando para 21 mil. Muito obrigado para todos que nos ajudaram a ultrapassar a marca cabalística de 20 mil. Marca redonda, 20 mil. Mas agora já estamos caminhando para 21.
Então pegue lá na tela, tá no rodapé da tela, o número do WhatsApp e mande o seu nome completo, CPF e são 2 palavras. A senha são 2 palavras. Mande já o sorteio de 10 ingressos para assistir nas cadeiras vitalícias do majestoso Ponte Vitória. O ganhador vai retirar o ingresso lá mesmo no estádio. Olhando de frente para o portão principal, do lado esquerdo tem ali a loja da Macaca. É na loja da Macaca que você vai retirar o ingresso até 5 minutinhos antes do início do jogo. Que hora que é o jogo? 17 horas. Aliás, 18 horas. Então até 17h55 você precisa retirar o ingresso. A loja fecha exatamente às 18 horas. Então, 5 minutinhos antes do jogo, passa lá e retira o seu ingresso. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Isso mesmo. Quer melhorar o seu prato? Seja carnes, aves ou peixes? Então, esses produtos da Aroma das Ervas são ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas tem também uma linha de temperos sem sal, tá? É isso mesmo, linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, especiarias, olhe antes a marca. Não vai pegando qualquer um, não. Olha a marca, veja lá. Aroma das Ervas. Essa você pode levar, porque essa é a boa, da família Sato. Sato pai, Sato filho. Antônio Sato é o pai e o filho é o Glauco Sato. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Rápido intervalo e voltamos já já, agora 18h42. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco!
Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, 18h45, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. Gostaria de colocar uma questão polêmica para o Tigrão e para o Carlos Henrique sobre uma possível fusão dos times de Campinas. A unificação é exemplo do que ocorreu com o Colorado e o Pinheiro lá em Curitiba, né, que formaram o Paraná Clube. Tudo bem, hoje a situação do Paraná Clube é praticamente de falência, mas eu digo no sentido de que Campinas é uma região, uma cidade, né, muito rica, e nós sabemos que dos dois lados existem pessoas com altíssimo poder aquisitivo que estariam dispostas a investir num projeto sério, né, como, por exemplo, a construção de uma arena, talvez aí para 30 mil pessoas entre os dois times, né? E lógico, nessa fusão de um clube que deveria ter nome, uniforme novo, captar investimentos, seja de patrocínio, uma arena multiuso, novas fontes de receita, para fomentar o crescimento de uma nova geração de torcedores. Porque do jeito que anda Guarani e Ponte Preta há muito tempo, a situação e o prognóstico é terrível, né? Seja propriamente em receita, mas principalmente na formação de novos torcedores. Eu tô com 45 anos, nasci em Campinas, minha família morou ao lado do Brinco de Ouro. Eu entrava, além de ser sócio do clube, né, sendo bugrino, eu entrava em campo de mão dada com Neto, Evair, João Paulo, Ricardo Rocha, Sérgio Neri, enfim, os craques ali da década de 80. Então, se tornar bugrino naquela época era muito fácil, né? Além do meu pai me levar no campo, o time só ganhava, chegava em finais, Libertadores. E daí veio toda a década dourada de 90 também, né? Djalmin, Amoroso, Luizão. Então, só que hoje eu vejo aqui onde eu moro, né? As crianças, elas já andam com camisa do PSG, do Real Madrid, do Barcelona. E quando muito do Palmeiras, né? Que agora tá ganhando tudo. Então, eu diria, o que vocês acham dessa proposta? Porque realmente do jeito que tá, fica muito difícil formar novos torcedores. Um grande abraço, bom trabalho a todos. Esse assunto é muito polêmico. Eu até rapidamente vou ouvir os comentaristas, mas também vou colocar a minha opinião. É óleo e água. Não tem como misturar Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta. Ponte Guarani, a rivalidade se retroalimenta. A rivalidade alimenta o Guarani, alimenta a Ponte. Quando acabar a rivalidade, os dois vão acabar. Então essa é a preocupação, porque mesmo estando numa situação complicada como essa, né, os dois times, não há, na minha visão, nenhuma possibilidade de uma junção. É o que acontece, por exemplo, todo mundo vem me perguntar, Batista, por que o Red Bull, que foi lá para Bragança Paulista, ele mandava jogos no campo da Ponte e mandou jogos, né, também um ano aí no campo do Guarani. Por que não pegou um time de Campinas? E eu sempre digo, você acha que Guarani e Ponte toparia dividir o nome com o Red Bull? Você acha que viraria a Red Bull, a torcida da Ponte ia aceitar Red Bull Ponte Preta? A torcida do Guarani ia aceitar a Red Bull Guarani? Eu acho que não. Não fiz enquete, não fiz pesquisa, não fiz nada nesse sentido. Mas conversando aqui e ali, e também, né, estou aqui desde 1984, trabalhando em rádio esportiva em Campinas e em televisão. Então, eu não acredito numa possibilidade nem de arena única, tá? Nem de arena única.
para que os dois, que seria um negócio mais inteligente. Cada um quer construir aí a sua arena. Por que eles não se juntam e constroem uma arena única? A despesa é muito menor. E aí faz vestiário personalizado para cada time. A iluminação pode ser personalizada, como tem lá em Milão. Lá no Giuseppe Meazza. Muda, inclusive, o nome do estádio também. Se quiser mudar, pode mudar até o nome do estádio. Mas a arena, o custo da arena é dividido por 2 equipes. Então, não aconteceu lá em Porto Alegre, não acontecerá lá em Belém do Pará e também acredito que não acontecerá em Campinas. Mas, enfim, para dar uma satisfação para o nosso ouvinte, vamos lá, CH, a sua opinião sobre esse tema, CH. Fusão do futebol, esquece. Não há nenhuma possibilidade. Nenhuma, zero. Você já explanou e é mais ou menos, eu penso mais ou menos da mesma maneira. Agora, a arena única seria muito inteligente, não é? Uma arena, divide-se os custos, os lucros, enfim. Eu acho que esse seria um caminho racional que não interferiria na história, na rivalidade, essa coisa toda. Mas mesmo nessa ideia inteligente do ouvinte, que não é tão nova, porque a gente já debateu isso em outros momentos, eu acho muito complicado e muito difícil isso acontecer, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o tema, ô Tigrão, é um tema muito complexo, né? Precisaria de muito mais tempo para a gente debater. Mas como não há tempo, mas para dar uma satisfação para o nosso ouvinte que quer saber da nossa opinião, qual é a sua opinião sobre o tema? Batista, veja, para quem não tem assim, a exata noção, eu não estou dizendo que o ouvinte não tem, não, ele argumentou com imensa inteligência, bem articulado e colocando, seria o melhor dos cenários, seria, faz a fusão, vira um time só, junta as forças, mas, pode acontecer lá no Belém do Pará, né? Pode vir lá o time se chamar Repá. Pode, Repá, Remo e Paysandu. Pode acontecer em Porto... Estou falando de rivalidades homéricas, históricas, extremamente fortes, né? Sanguinárias até, com morte, com tudo. Eu acredito que bem articuladinho pode surgir um time lá de fusão e virar Repá em Belém. Pode surgir um time em Salvador e virar Bavi. Pode surgir um time em Porto Alegre e virar Grenal, ou Naugre, ou Ingre. Pode. Pode surgir um time no Rio de Janeiro chamado Fla-Flu. Pode surgir. E assim por diante. Né? Pode sim. Pode surgir um time de 6 letras, CRB-CSA. Aí, que fusão linda, ó. CRB-CSA. Acredito em todos esses absurdos utópicos, mas Ponguá não. Aqui não. Aqui, se qualquer dirigente levantar a bandeira no sentido de promover esse tipo de coisa, de levantar essa tese, de se mostrar a favor, de se articular, de começar a fazer reuniões, temo pela continuidade dele no planeta. Só isso. Aqui não. É utopia. Não é uma ideia absurda. Mas para quem conhece com a profundidade que a gente conhece a origem dos dois times, a rivalidade que vem desde antes de 1911, que a Ponte é 1900 e o Guarani é 1911, mas já tinha dissidência, já tinha uma formação não oficial de fundação, e o pau já comia. Aí, 1911, fundado o Guarani. É dali para frente, cara, não tem jeito. É mais forte do que no Belém, é mais forte do que em Porto Alegre, é mais forte do que em Salvador, é mais forte do que no Rio. Não tem conversa, não dá. E até a questão da arena única, que aí não precisa fundir time, seria legal se fosse por uma iniciativa do poder público. Falou, Guarani, você tem problema de grana? Resolva aí todos os seus problemas, se bem que o Guarani já vendeu o patrimônio.
patrimônio não foi arrematado em leilão. Ele foi vendido, porque o leilão foi cancelado, né? O patrimônio do Guarani é do grupo empresarial lá do Roberto Graziano. Eu estou falando patrimônio Brinco de Ouro da Princesa. Mas digamos que tem alguma coisa, tem CT, tem mais isso, mais aquilo, mais não sei o que lá, mais um imóvel aqui, outro acolá, vende tudo, ponte idem, inclusive o estádio, e aí o poder público, e leia-se poder público, a prefeitura. Fala, nós vamos dar esse presente para a cidade de Campinas. Não tem o Pacaembu lá em São Paulo, que é da prefeitura? Estádio Municipal Dr. Lauro Péricles Gonçalves. Estádio Municipal Dr. Francisco Amaral. Estádio Municipal Carlos Gomes. Olha aí. Estádio Municipal Regina Duarte. Homenageia aí uma grande personalidade nascida em Campinas. Estádio Municipal Carlos Zara. Não, esse não pode. Porque o Carlos Zara era bugrino declarado, aí os caras da ponte não vão aceitar. Mas aí sim, aí manda jogo, troca iluminação, né? Você vê no Maracanã como é que é? Vai jogar o Flamengo, a iluminação fica vermelha e preta, né? Vai jogar o Fluminense, ela fica tricolor. Os dois mandam lá. O Vasco manda em São Januário, quando não está interditado como agora, e o Botafogo manda no Newton Santos, ex-Engenhão. Por que Engenhão? Porque é no bairro do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, na região do bairro de Del Castilho, ali na linha, nas laterais da linha amarela, ali nas marginais da linha amarela do Rio de Janeiro, uma importante via lá do Rio, que liga a Barra da Tijuca com o aeroporto, o grande lá, o aeroporto internacional Galeão, Antônio Carlos Jobim, esse é o nome do aeroporto. Ali tem, no Rio, mas tem dois times que mandam no Maracanã, e às vezes o Botafogo joga lá, não tem problema. E o estádio é de quem? O estádio é municipal, ou é do estado lá, não tenho certeza se é da prefeitura ou do estado. Beleza, isso eu sou a favor. Agora, fusão, Batista, vamos lá. Capaz de ter um clássico aí, Repá e Bavi, já fundiram, ó. Clássico Bahia e Belém, e Pará. Mas aqui não dá, é muito forte, é perigosa a rivalidade, é familiar, é de descendência, é de bisavô, para avô, para pai, para filho, para neto. Não dá não. Não dá nem para conversar, não dá nem para cogitar da possibilidade. Me perdoe eu ter me estendido, mas realmente o tema é picante, maravilhoso, espetacular e utópico. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Aeropisos tem 3 lojas em Campinas e a nova loja fica na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Federico Ranganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E também na Avenida Amoreiras, como eu disse, no número 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos, acesse aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o Norimiti Iga, o Tchê. A convite do Iga, estarei daqui a pouco num evento na Nipo Brasileiro, lá na rua Camargo Paz, 118, no Guanabara. Lá estará acontecendo um evento de recepção à delegação da cidade de Gifu, cidade irmã de Campinas. É uma cidade japonesa. Até o Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas esteve visitando a cidade de Gifu, no Japão. A delegação foi lá para fazer uma visita. São cidades irmãs,
há mais de 37, há mais de 40 anos. Porque em 2019 estava fazendo 37, então 2020, 21, 22, 23. Então mais de 30, né? 31 anos são cidades irmãs. Então hoje o Instituto Nipo Brasileiro estará recebendo, vem o prefeito, né, da cidade de Gifu, no Japão, presidente da Câmara de lá, enfim, uma delegação aí de 5 pessoas, e Campinas estará recepcionando, e até lá também estarão 2 ex-jogadores que disputaram Copa do Mundo. Ronaldão jogou na Ponte, e o Careca, Antônio de Oliveira Filho, que jogou no Guarani. Então, um jogou na Ponte, o Ronaldão, e o outro jogou no Guarani. Os 2 disputaram Copa do Mundo e estarão hoje lá recepcionando a delegação da cidade de Gifu. Honrado com o convite, estarei lá representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um rápido intervalo e voltamos já, 19 horas em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar.
7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira para destacar o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a primeira rodada do retorno à Série B, portanto, tem o início desta rodada nesta segunda-feira, com o jogo entre Ceará e Ituano às 7 horas da noite. E hoje também, 9h30, Sport CRB. Amanhã, 11 horas, tem Chapecoense e Mirassol. 3h30, Botafogo e Juventude. Às 5 da tarde, Avaí e Guarani, na Rádio Bandeirante e também na tela da Band. No mesmo horário, ABC e Londrina. Amanhã, 18 horas, tem Atlético Goianiense e Sampaio Correia. Domingo, 11 horas, Tombense e Criciúma. 15h30, Novo Horizontino e Vila Nova. E fechando a rodada, 18 horas, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Ponte Preta e Vitória. Aliás, o Vitória é o líder da Série B. Tem 37 pontos, Novo Horizontino 36. O Vila Nova ocupa a terceira colocação com 35. E o Sport é o quarto colocado também com 35 pontos. O Guarani é o sexto com 32 e a Ponte ocupa a 13ª colocação com 22. Os quatro últimos, Chapecoense 18, Avaí 17, Londrina 14 e ABC com 12 pontos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19 horas e 6 minutos em Campinas. Pautas, notícias, informações que não têm ligação com os times de Campinas, mas que todos os dias a produção prepara 3. Das 3, o comentarista escolhe uma para colocar a opinião dele. Então, atenção, comentaristas. Notícia 1. São Paulo aumenta o otimismo sobre a volta de Lucas Moura. Dúvida do meia atacante sobre futuro faz tricolor se animar com o retorno do ídolo. Ele, inclusive, desmentiu uma notícia de que teria acertado com o Monterrey do México. Não acertou. E o São Paulo estuda um contrato curto para que o jogador possa ter outras possibilidades nas próximas janelas, entendeu? Então seria somente para esse período antes do fechamento da janela, contrato Lucas Moura, e ele na próxima janela, quando tivesse uma outra oportunidade, até mesmo para a Europa, o São Paulo não colocaria nenhum empecilho na saída dele. Um contrato curto, então, somente de 6 meses. Notícia 2. Vasco terá mais dinheiro para a contratação nesta janela, que termina na quarta-feira, dia 2 de agosto. A 777 é a SAF do Vasco. Aprova a liberação de mais recursos para buscar no mercado jogadores. Será que vai dar tempo? Dia 2, quarta-feira da semana que vem, termina o prazo de inscrição de novos jogadores. Notícia 3. PSG define preço para negociar Mbappé. Clube francês pede 250 milhões de euros pelo astro francês que está na mira do Real Madrid. Vamos lá, Tigrão, começo com você hoje. Qual é a notícia dessas 3 que você escolhe para colocar a sua opinião no programa de hoje? Vou falar do Lucas. O Lucas foi do Santo André, né? Foi revelado lá, mas foi muito jovem para o São Paulo. No Santo André ele era chamado de Marcelinho. Marcelinho porque era a cara do Marcelinho Carioca. Pois mudou. Hoje, se a gente colocar os dois um lado ao lado do outro, não tem muito a ver. É um grande jogador, mas me parece já meio que num segundo escalão
de craques do futebol do riquíssimo e badalado futebol da UEFA, futebol europeu, futebol dos grandes países da Europa. Eu acho que seria legal, seria uma atração muito grande, desde que pudesse ser viabilizada a situação financeira, seria uma grande atração. E o Lucas Moura, numa situação diferente, por exemplo, do Rames Rodrigues, do próprio Alexandre Pato, a gente questiona muito a questão física, né? A questão de frequência muito alta no departamento médico, esses negócios todos. O Lucas, eu acho que deve ter 32 ou 33 anos, mas é um jogador que eu acho que viria para jogar, viria para ter, assim, um custo-benefício melhor do que esses outros dois que eu coloquei aqui. E como ele tem uma profunda gratidão e admiração pelo São Paulo, eu acho que ele viria motivado. E aí vai fazer esse contrato de 6 meses? Tá bom, é muito pouca coisa. Mas faz de 6 para saber como é que é a readaptação, como é que é a resposta, o rendimento, o desempenho. Eu gostaria, sim, muito, muito, que esta transação se concretizasse, que essa negociação fosse fechada, porque esse rapaz, motivado, em forma e jogando o que sabe, apesar de não ser mais um menino, mas ele é, inclusive, ainda uma boa opção, desde que esteja jogando, e jogando o que sabe, até para a própria seleção brasileira nas eliminatórias que vem por aí. E ele, ultimamente, andou muito esquecido, exatamente porque vem jogando pouco, porque está meio que no ostracismo no futebol europeu. É isso que eu penso. Torço para que dê certo. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com nosso parceiro Paraflu. É a segurança, sim, a segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra, né? Não lembra? Bom, então presta atenção nisso aqui, ó. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. É isso mesmo, uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira, não. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade, vai de Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. E você, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Vasco, que é o pior time do campeonato com 9 pontos. Só um dado aqui, né? Os 4 últimos nesse momento, depois de 16 rodadas da Série A, são 4 SAFs. Vasco com 9 é o pior, América Mineiro 10, Coritiba 14 e Bahia 14. Pode ser até uma coincidência. O tempo dirá se será mesmo. O Vasco contratou o Ramon Dias, campeoníssimo no futebol argentino como treinador, que trouxe o Medel, volante, o Praxedes, que veio do Bragantino, o Sebastião Ferreira, entre outros jogadores. E está contratando mais aí um caminhão de jogadores. Para fazer 9 pontos e não ganhou um jogo dentro de São Januário. Não, pior, não fez um gol jogando em casa. Isso é inédito. Então vamos ver o que o Vasco vai trazer aí, vai apresentar para o segundo turno. O Vasco tem 9 pontos. Com 16 partidas ou 15? Deixa eu olhar aqui a tabela. 15. Faltam 4 jogos para o Vasco terminar sua participação dentro da primeira parte do campeonato. Vamos imaginar que o Vasco, dos 4 jogos que restam para ele, ganhe 4. Com 12 mais 9 vai fazer 21. Vamos ver se vai conseguir fazer, né? Vamos ver. Mas o início do Vasco é desastroso. Agora, com o Ramon Dias, novo treinador,
e mais aí um caminhão de jogadores, cada um vindo de um lugar diferente, será que o Vasco vai encontrar o caminho? A grande verdade é que, por enquanto, a SAF do Vasco da Gama é um verdadeiro engodo. Pode mudar no futuro, mas vai precisar caprichar bastante, porque o presente é horroroso, Batista. E em 1 minuto vou divulgar o nome dos 10 ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e Vitória. 19h14. Vou falar agora para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É o Esco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco. Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Bandeirantes. Atenção para os ganhadores. São 10 ingressos. Você vai assistir nas cadeiras vitalícias do estádio Moisés Tucarelli. Você que ganhou, né? Então, atenção para a relação dos ganhadores. 1. Alexandre Zupi Balista. 2. Aristides Pereira de Lima. 3. Carlos Ramos. 4. Danilo Augusto de Jesus Pires. 5. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 6. Gersino Antônio de Almeida. 7. João Paulo Arlindo. 8. Nicolas Araújo Teres de Assis. 9. Rafael Volpe Gervásio. E 10. Vinícius Bárbaro Dantas. Então, vou repetir, os ingressos serão retirados na loja da Macaca, a loja 1900. Fica ali olhando de frente com o portão principal lá do esquerdo do estádio Moisés Tucarelli. Leve o documento, tá? Documento que tem lá o seu CPF. Chegando lá na loja, só dizer que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Repetindo os ganhadores. 1. Alexandre Zupi Balista. 2. Aristides Pereira de Lima. 3. Carlos Ramos. 4. Danilo Augusto de Jesus Pires. 5. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. 6. Gersino Antônio de Almeida. 7. João Paulo Arlindo. 8. Nicolas Araújo Teres de Assis. 9. Rafael Volpe Gervásio. E 10. Vinícius Bárbaro Dantas. Parabéns a todos os ganhadores. É isso aí, aplausos. Muito obrigado para todos que participaram. Infelizmente, né, não são todos que podem ganhar. É um sorteio. Muitos participaram, só 10 ganharam. Mas continue participando sempre que tiver um jogo de time de futebol em Campinas. Nós vamos fazer aqui o sorteio, tá bom? Muito obrigado mesmo para todos que participaram. Parabéns aos ganhadores. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, integrantes da mesa da Bandeirantes. É Fernando Sumaré. A respeito da Ponte Preta, eu acredito que 80%
da Ponte jogar mal na primeira fase do Brasileirão foi o técnico. O time não é tão ruim igual falam aí. É o mesmo time praticamente que foi campeão da segunda divisão do Paulista. O time Novo Horizontino vê aonde está, foi o time que foi vice, né? Então eu acho assim que o Pintado entrando para treinar o time vai dar uma cara diferente e o time da Ponte vai jogar bola nessa segunda fase do Brasileirão. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Batista, o circo Jaskovski está sendo apresentado aqui no Taquaral. Sabe que hora que começa o espetáculo? 9 da noite. 9 da noite. 9 da noite. Jaskovski é o circo que está no Taquaral, mas essa menina que fazia a propaganda do circo era outro circo, hein? Não era esse Jaskovski aí, não. Era um circo chamado Bostock. Circo Bostock. Aí tinha uma menina que fazia propaganda e aí tinha um senhor de barba. Acho que era o dono do circo. Provavelmente a menina era a filha dele. E aí ele falava do circo e tal, e é o circo Bostock, não sei das quantas. Aí na hora de falar o horário da sessão, aí entrava a menina. A menina entrava com o horário, né? 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Então era circo Bostock, não esse Jaskovski aí que você falou, tá bom? Qualquer maneira, um abraço pra você. Olha, fazia tempo, hein, que eu não contava a história. Eu tinha esquecido da história da menina do circo e o ouvinte veio aqui mexer lá dentro dos subterrâneos, lá nos calabouços da minha memória. Boa noite, Batista. Uma fusão entre Ponte e Guarani é o fim. Mas uma arena, talvez construída pela prefeitura, seria uma boa. Claudinei de Osasco. Abraço para você, Claudinei. Tigrão coberto de razão. O Guarani tem que tomar o maior cuidado contra o ABC. Até porque sofremos da síndrome de Robin Hood. Sempre tiramos dos times de cima e entregamos para os times da zona da confusão. Abraços para todos. Diego Toyama, Ken, Japão. Opa! Diego Toyama, Ken, Japão. Não é o Ken aí da Barbie, não, né? Tá dando uma confusão imensa esse filme aí, hein? Achou 9 da noite aí? Tava sumido, hein? Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Esperamos vocês no circo, hein? Tchau! Tchau! Esperamos você no circo, hein? O nosso circo aqui amanhã na tela da Band começa às 4h20. Transmissão em rede nacional, Avaí e Ponte Preta. Aliás, Avaí e Guarani. No domingo, Vitória e Ponte Preta em rede nacional, também na tela da Band. Esparrama por aí, você que tem um monte de grupos de WhatsApp. Você que é bugrino, coloque no seu grupo lá de WhatsApp que a Band transmite amanhã, jogo 5 da tarde, transmissão começa às 4h20. É um pré-jogo muito legal, tá? Com análise, matérias, é muito legal mesmo. Amanhã comigo, o Tigrão e também o Gleger Zorzin. E no domingo, a transmissão é da Cabeça de Rede. Narrador é de São Paulo. Não vi a escala aqui, mas deve ser o Rob Porto. Mas a reportagem é nossa. A reportagem é do Heitor Fredo, aqui da Band Mais Campinas. E na Rádio Bandeirantes, amanhã, a transmissão começa um pouco mais cedo, porque o Edu Pinheiro vem com concentração a partir de 4 da tarde. O jogo é às 5. E depois o Roger Williams transmite o jogo para você
em todas as plataformas digitais da Rádio Bandeirantes. Domingo, Leandro Bolis vai dar o recado, 18 horas. A transmissão começa também um pouco mais cedo, por volta mais ou menos de 10 para as 4. O Edu Pinheiro, aliás, 10 para 5, né? Porque tem um jogo da Rede que começa às 4. Aí termina o primeiro tempo, mais ou menos 10 para 5. O Edu Pinheiro entra com concentração até às 5h30. E aí o Leandro Bola está registrado, vai dar o recado para você. Então é isso. É a escala do final de semana para você acompanhar na rádio e também na televisão. Boa noite, CH. Comparar a posição, não há comparação à colocação da Ponte e Vitória. A Ponte é um amontoado, não tem esquema, não tem uma jogada ensaiada. Agora, dizer que o Vitória tem um time muito superior é demais. Sem olhar a escalação, me diga 3 bons jogadores do Vitória. Pergunta para você, CH, é o JL Furlan. 3. Rodrigo Andrade, Léo Gamalho e Giovanni Augusto. Nenhum desses 3 jogadores a Ponte tem nada parecido. Grande Batista, excelente programa. O nome do circo era Vostok. Grande abraço, Carlos Mucim, Parque Prado. Ô, Mucim, muito obrigado aí. Um abraço para todos do Parque Prado, para me lembrar do nome correto. Não era Bostock, e sim Vostok. Falei errado, peço desculpa. Boa tarde, Batista, aqui é o Rogério Bugrino. O resultado correto de Guarani e Atlético seria 3-1 para o Guarani. Até porque a bola no pé da trave do Guarani foi um milagre. Agora não podemos esquecer que o goleiro do Atlético jogou muito. Na TV não tem é ele. Olha, o Rogério, eu até tentei, cara, dar uma encaixada lá, não é ele. Mas achei que não combinou, sabe por quê? Eu falo é ele só para os times de Campinas. E como é uma transmissão em rede, não dá para falar só para o time de Campinas e não falar para o adversário. Até porque também, né? Tem rodada aí que nós transmitimos um jogo que não tem envolvimento de Ponte e Guarani. Então eu até comecei, mas parei, porque achei que não estava encaixando o negócio, já que é exclusivo para os times de Campinas. Então no rádio eu uso é ele, mas na televisão teria que usar também para os times adversários e também quando não tivesse os times de Campinas participando da rodada, mas com a nossa transmissão, tá bom? E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Caso as negociações com Rames Rodrigues e Lucas Moura sejam concretizadas, na sua opinião, CH, o São Paulo sobe para qual patamar no cenário esportivo brasileiro? Sobe de patamar, mas não chega e não atinge o patamar, para mim, de Flamengo e Palmeiras. E para você, Tigrão? Batista, sobe, mas sobe em nível de nomes. Precisa ver em nível de desempenho. Prefiro esperar um pouco. Na sua opinião, Tigrão, quem é melhor? Arrascaeta, Everton Ribeiro ou Renato Augusto? No momento, se conseguir jogar, mais decisivo, Renato Augusto. E para você, CH? Arrascaeta. CH, qual será o resultado do jogo de amanhã pela Copa Feminina? Brasil, França ou empate? Empate. E para você, Tigrão, qual o seu palpite? França. Qual o horário desse jogo? Brasil e França? 7 da manhã. 7 da manhã.
Então, bom jogo para você, Tigrão. Um abraço e amanhã estaremos juntos na tela da Band, 4h20, hein, Tigrão? Fique ligado, hein? Se Deus quiser, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Falei aqui da França, mas claro que vou torcer pelo Brasil e tomara que dê tudo certo com as nossas meninas lá na Austrália. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, um abraço para você, CH, e até amanhã, ótimo trabalho. Amanhã você está na Rádio Bandeirantes com o Roger Williams. Abraço, CH. Muito obrigado, um abraço para você, um abraço especial para o ouvinte da Bandeirantes e até amanhã. Final de programa, muito obrigado para todos que participaram das inúmeras mensagens. Não deu para colocar todo mundo no ar, mas extremamente satisfeito para uma sexta-feira. A sexta-feira foi gorda. Muito obrigado mesmo. E infelizmente não deu para colocar todo mundo no ar, mas agradeço demais a sua participação. Convite para você migrar do AM para o FM. A Rádio Bandeirantes está no FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, 85.3. O som é muito melhor. É um investimento alto da Bandeirantes e aí é evidente que queremos o melhor para você. Então fica o convite para você migrar do AM para o FM, tá bom? Na sequência vem aí Esporte em Debate em Rede Nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Ótimo final de semana. Tchau. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está com a Rádio Bandeirantes. 86 anos no ar. Agora,